Paz do Senhor Jesus, quero desejar um bom dia para todos vocês e veja aí que dia maravilhoso Deus preparou para a minha e para sua vida nesta manhã. Eu venho mais uma vez convidar a todos vocês para mais uma leitura diária desta segunda-feira, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao verso 9, da nossa 14ª lição, que tem por título Plantação de uma Igreja Saudável. Louvado seja Deus! E eu quero, junto com os irmãos nesta manhã, ler alguns versículos desse texto sagrado. Eu quero começar lendo o verso 1 do capítulo 3, junto com todos vocês. Amém? Que diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como criança em Cristo. Louvado seja Deus! Aqui é o apóstolo Paulo, ele falando à igreja de Corinto, depois de ter identificado vários problemas naquela igreja. E o apóstolo Paulo, ele começa dizendo nesse verso 1: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Mas por que o apóstolo Paulo, ele fala essas palavras tão duras para eles, né? Porque na continuidade do verso diz: porque assim vocês são carnais, e vocês são também como crianças em Cristo. O apóstolo Paulo ele identifica que os cristãos dali da igreja de Corinto são todos carnais, são como crianças em Cristo, são meninos na fé, não são pessoas maduras, mas são pessoas ainda imaturas. É por isso que ele começa dizendo: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, né? Eu não posso falar para vocês, trazendo para vocês algo espiritual, porque aquele que é carnal, ele não consegue enxergar as coisas espirituais. Aí o apóstolo Paulo chama eles todos de menino na fé. Se você continuar a leitura no versículo 2, ele vai dizer: leite vos dei a beber. Por quê? Porque vocês ainda não estão preparados, nem prontos, nem têm maturidade para receber o alimento sólido. Não tinha nenhuma possibilidade de o apóstolo Paulo dar um alimento mais aprofundado para eles, dar aquele alimento sólido para eles, ou seja, dar uma palavra mais aprofundada para eles, né? Não tinha condição. Por quê? Porque ainda eles não podiam suportar todo o alimento. Por quê? Porque eles andavam na carnalidade, eles andavam segundo as preocupações terrenas, né? Eles andavam ainda preocupados e firmados na natureza humana, a natureza decaída. É por isso que o apóstolo Paulo diz que eles não podiam suportar ainda o alimento sólido. No versículo 3, ele diz assim: porquanto havendo entre vós ou no meio de vocês ciúmes e contendas. Meus irmãos, aqueles que ainda está controlado pela natureza humana, pela natureza decaída, ele não consegue assimilar o alimento sólido a qual o apóstolo Paulo ele queria dar para a igreja de Corinto, mas só que ele não podia. Paulo disse: eu estou dando leite a vocês, venham aqui dar leite a vocês, porque vocês ainda não podem suportar o alimento sólido. Então a gente vê que Paulo, ele preocupado em dar uma alimentação saudável à igreja de Corinto. Paulo aqui ele está preocupado em dar um alimento sólido, mas só que ele não podia, porque ele era um crente carnais. Mas, irmão Valdemir, como é que eu identifico um crente carnal? Um crente carnal, meus irmãos, está em constantes ciúmes, contendas no meio deles.
O crente carnal, ele não busca as coisas do alto, ele não busca as coisas que edificam, ele sempre busca as coisas passageiras, né? Uma delas é ciúme e contenda, que nem a Bíblia cita aqui no versículo 3 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Versículo 3, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem, ou seja, andais segundo os propósitos dos homens, andais segundo os desejos dos homens, os desígnios dos homens, não é assim que sois carnais? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui fica um grande ensinamento para mim e para a sua vida. Primeiro, meus irmãos, a gente deve buscar as coisas do alto. Os crentes da igreja de Corinto, eles estavam deixando de adorar a Deus, deixando de buscar a presença de Deus, deixando de engrandecer o nome de Deus, deixando de se prostrar a Deus, para estar com divisões e ciúmes dentro da igreja, promovendo assim contendas, e deixando e não podendo, né, de receber o alimento sólido. Aí Paulo vai como líder, como implantador de igreja, como autoridade máxima de Deus nesses dias, cheio do Espírito Santo, e exorta a todos eles, dizendo que não podia dar um alimento sólidos para ele, porque, vou dar um exemplo, é aquele tipo de crente que não pode receber um alimento sólido, é quando ele está pecando, e o pastor da igreja olha para ele e diz: meu irmão, se conserte, andes no caminho do Senhor. E ele pega e abandona a igreja, deixa a igreja, né? Porque ele não pôde receber uma correção da parte do seu pastor com direção divina, que é a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Então ele é um menino na fé. E com esses tipos, né, de crente, com esses crentes que é menino na fé, que nem o apóstolo Paulo cita aqui nas Escrituras, ele não pode receber um alimento sólido. Por quê? Porque ele ainda está com a natureza dele decaída, fazendo os propósitos da sua natureza decaída, né? Ele ainda está firmado naquilo que é carnal, naquilo que só promove contenda, divisão, e não nas coisas espirituais. Eu quero desejar para todos vocês um bom estudo, que Deus continue abrindo o nosso entendimento e que possamos juntos, como a igreja, como unidade, crescer na graça e no conhecimento. Bons estudos e que Deus abençoe a todos vocês.